Começa com um homem chamado Chev, levantando da cama e sentindo algo muito estranho em seu corpo, como se estivesse perdendo suas forças. Logo ele encontra um DVD escrito algo como "se deu mal" e o reproduz. No vídeo vemos seu inimigo chamado Verona, mostrando que ele o apagou e injetou algo em seu corpo. O homem explica que ele o injetou um veneno chinês que o matará dentro de 1 hora, como vingança por ele ter apagado um de seus parceiros alguns dias atrás. E vendo o deboche dos homens com a sua situação, Chev fica com raiva e arremessa a TV no chão e começa a chutá-la. E por fazer isso, por algum motivo, ele começa a se sentir melhor. Após isso, ele começa uma corrida contra o tempo, e então vai até seu carro e começa a dirigir. No caminho, ele tenta ligar para seu amigo que é médico, porém ele estava fora da cidade de férias e não o atende. Em seguida, ele tenta ligar para sua namorada, mas ela também não o atende por algum motivo. Logo ele começa a sentir novamente os efeitos do veneno, e seus batimentos cardíacos diminuem. Então ele pisa fundo no acelerador, fazendo assim com que a adrenalina de seu corpo aumentasse e seus batimentos cardíacos também. Após isso ele liga para seu amigo, e diz para ele encontrar Verona, e também diz que qualquer um que ver esse cara deve avisá-lo imediatamente. Após isso ele chega na casa de um conhecido seu chamado Orlando, e pergunta sobre o paradeiro de Verona. Porém o cara responde que não sabe e que também está querendo encontrá-lo. E no meio da conversa vemos o efeito do veneno agir novamente, e Chev começa a passar mal. E nisso ele usa um pouco de pozinho mágico e consegue se levantar do chão. Porém isso não se mostra muito eficaz, então ele começa uma luta com os homens de Orlando. E após isso ele sai correndo de lá e retorna para o carro. Enquanto dirige, ele recebe uma ligação de Verona, que fica surpreso por ele ainda estar vivo, e ameaça sequestrar sua namorada. Enquanto discute com Verona, Chev recebe uma ligação de seu médico e então o atende. Ele então diz ao médico sobre o veneno chinês e os sintomas que ele está sentindo. E nisso o médico diz que acha que sabe o que lhe foi injetado e diz que a única coisa que está lhe mantendo vivo é a adrenalina, e que ele chegará na cidade em 1 hora. Enquanto isso, ele não pode parar se quiser continuar vivo. Entendendo isso, Chev invade um shopping com o carro, e nisso começa a ser perseguido pela polícia. E após capotar o carro, ele foge do shopping e pega um táxi. E depois de chegar em um estabelecimento e roubar comida e vários energéticos, ele diz para o taxista levá-lo a Beverly Hills, onde vemos um homem chamado Carlito, curtindo uma festa em sua cobertura. Logo ele pula na piscina para dar um mergulho, e nisso acaba encontrando Chev ali, que aponta para eles irem para a superfície. E no meio da conversa descobrimos que Chev já trabalhou para Carlito. Ele então conta o que aconteceu e pede sua ajuda, mas Carlito diz que não há cura para esse veneno e que ninguém pode ajudá-lo agora. E com raiva pelo que Carlito disse, Chev volta para o táxi. Porém o taxista o impede de entrar porque suas roupas estão molhadas, e nisso ele joga o motorista no chão e rouba seu táxi. No caminho Jeff recebe outra ligação do médico, que diz que seu voo atrasou e o instrui a tomar uma injeção conhecida como epinefrina, que pode ajudar a continuar o mantendo vivo e pode ser encontrada em qualquer hospital. Após isso Jeff recebe uma ligação de seu amigo, que diz que encontrou o irmão de Verona. Então Jeff vai até ele e pergunta se o cara está sozinho, e ao saber que sim, ele vai atrás dele, e vendo que ele não ia cooperar, Jeff o mata, e após isso ele liga para Verona pelo celular de seu irmão, e diz que o matou e também menciona sobre um colar que ele encontrou no corpo de seu irmão, e Verona diz que esse colar pertenceu a seu avô e que é muito importante para ele, e nisso Jeff desliga na cara dele e volta para o táxi. Então se dirige até um hospital para conseguir epinefrina, porém a enfermeira não concorda em lhe dar, e vendo seu comportamento ela liga para a polícia. E nisso Jeff decide se vestir como um paciente para despistar os policiais, e após conseguir a epinefrina ele foge do hospital. Enquanto ele está correndo, o médico liga para ele e pergunta se ele tomou o remédio, e Jeff diz que sim, e após isso rouba uma moto de um policial e vai embora. No caminho, por causa da alta descarga de adrenalina, ele fica muito louco, faz umas manobras e sofre um acidente. Algum tempo depois ele recebe uma ligação de sua namorada, que diz que não atendeu suas ligações porque estava dormindo. Jeff então diz a ela que foi envenenado e que talvez alguém vá até lá para tentar sequestrá-la, e por isso ela deve ficar em casa até ele chegar. Por outro lado, vimos Verona sentada ao lado do corpo de seu irmão, dizendo que se vingará disso matando a namorada de Jeff.
e então manda seus homens atrás dela. Após isso, Jeff finalmente chega na casa de sua namorada. Ela então pede para ele arrumar o micro-ondas que está dando defeito, e quando ele vai arrumar, percebe que o efeito da epinefrina passou, fazendo que o veneno enfraquecesse. Então, para aumentar sua adrenalina, ele põe sua mão em uma torradeira, o que parece funcionar para ele. Após isso, ele vê que os homens de Verona já chegaram ali e foge com sua namorada. Ele então a leva para um restaurante e explica que é um assassino, e que foi contratado para matar um homem muito importante, mas explica que ele o deixou ir porque não quer mais viver assim, apenas quer viver ao lado dela como uma pessoa normal. E também fala sobre o veneno que Verona injetou nele e que ele está morrendo aos poucos. Porém, ela pensa que Jeff é um homem normal e que apenas inventou tudo isso porque quer terminar com ela. E nisso ela fica brava e se levanta para ir embora. Então Jeff tenta impedi-la. Porém, nesse momento o efeito do veneno volta e ele cai de joelhos. E quando ela se aproxima para ajudá-lo, ele pede para ela fazer com ele ali mesmo, pois esse é o único jeito de salvar sua vida. No início ela diz que não, porém quando vê que ele realmente está mal, ela concorda. E eles fazem ali na frente de todo mundo. Porém, nesse exato momento que ele recebe uma ligação e descobre que seu amigo foi sequestrado pelos homens de Carlito. Então ele rapidamente pega um táxi e vai atrás dele. Chegando no local, ele descobre que seu amigo foi morto e que Carlito também está envolvido em toda essa história de veneno e na morte de seu amigo. E começa a trocar tiro com os caras. E nisso vemos que sua namorada o seguiu e também está ali. Após matar uma parte dos homens de Carlito, ele consegue fugir de lá com sua namorada. No caminho vemos que agora ela acredita que Jeff estava falando a verdade. E após eliminar o resto dos homens de Carlito, ele recebe uma ligação do médico, que diz que chegou e que está no hospital esperando por ele. E após escutar isso, Jeff imediatamente se dirige até lá. E nisso vemos que o médico faz o possível para curar ele, porém falha. Ele então diz a Jeff que pode retardar os efeitos, mas não pode curá-lo. Após isso, Jeff liga para Verona e propõe um acordo. Ele diz que se ele lhe der o antídoto, ele lhe devolverá o colar de seu irmão, e Verona diz que está de acordo. Após isso, ele se despede de sua namorada e se dirige para lá. Chegando no local, os homens de Carlito pegam sua arma e quando ele encontra Verona, vê que Carlito também estava lá e tinha mais do veneno que Verona tinha lhe injetado. Carlito então diz que seu tempo acabou e manda seus homens segurá-lo para ele injetar mais veneno. Porém nisso ele aponta sua mão para eles como se estivesse segurando uma arma, e todos começam a rir pensando que ele enlouqueceu. Mas quando ele simula atirar em um deles, o cara realmente leva um tiro. E vemos que ele foi baleado por um dos membros da gangue de Don Kane, que está o ajudando porque ele não o matou e veio retribuir o favor. Então vemos que ambas as gangues abrem fogo uma contra a outra. E no meio dessa treta, Chevy tenta atirar em Verona, porém erra porque o veneno começou a agir novamente. Verona então se esconde e Chevy corre atrás de Carlito, que estava tentando fugir com o seu helicóptero. E quando Chevy o puxa, Verona vem por trás e injeta mais veneno nele, e diz que essa é a vingança pela morte de seu irmão. E após isso atira em Carlito também e ordena que o piloto decole o helicóptero. E o barulho da hélice acaba trazendo Chevy de volta aos seus sentidos. Então rapidamente se agarra em Verona e nisso os dois começam a lutar. E Chevy o puxa para fora do helicóptero e ambos caem. E nisso Chevy começa a sufocar Verona no ar. E depois que o mata, ele liga para sua namorada e diz que ele a ama muito. Então vemos Chevy cair diretamente em cima de um carro com tanta força que seu corpo é arremessado para cima. E ele cai morto um pouco à frente do carro.